Olá, aqui é o professor Leonardo e hoje vamos tratar do assunto transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados. Esta é a aula 3 da disciplina de Psicologia Médica 6 da Faculdade de Medicina da UNB. Para iniciar, falando sobre os transtornos, vamos enumerar quais são eles. Primeiro temos os transtornos de sintomas somáticos, os transtornos de ansiedade e doença, o transtorno conversivo, os fatores psicológicos que afetam outras condições médicas e o transtorno factício. O que caracteriza esses transtornos? A principal característica deles é a proeminência de sintomas somáticos associados a um sofrimento e prejuízos significativos. Eles costumam estar muito presentes no contexto da saúde primária, inclusive é muito importante este tema, principalmente para os médicos não psiquiatras, médicos generalistas, porque existe uma recorrência muito grande dessa apresentação, até pela própria apresentação da doença, que envolve essa intensidade de sintomas somáticos presentes na sua manifestação. O primeiro detalhe é que houve uma grande reformulação desses transtornos do DSM-4 para o DSM-5. O DSM-4 ainda é tratado como os transtornos somatoformes. E a grande diferença foi a forma de enxergar o fenômeno. Antes, os fenômenos eram considerados somatizações quando não havia uma causa física plausível, justificável para a manifestação, ou seja, não se encontravam achados clínicos que pudessem justificar essa manifestação, o que acaba sendo um erro. Não é porque a gente não tem meios para enxergar, através de exames ou coisas assim, a fisiopatologia, o motivo etiológico para estar ocorrendo, a causa etiológica para estar ocorrendo esse fenômeno, é que ele simplesmente é de causa psicológica. Segundo que muitos dos casos dos transtornos somatoformes existe realmente uma doença não psiquiátrica também em conjunto. E isso acaba sendo importante também na hora do tratamento. Outro ponto importante é que esse tipo de ação onde a gente observa o fenômeno e fica atribuindo não existir uma causa física acabava servindo também uma forma de preconceito com a manifestação do paciente, com o sofrimento do paciente. Então, a grande importância aqui não é existir uma causa física para a manifestação ou não, mas sim existirem esses sintomas somáticos e a eles estarem relacionados uma grande sintomatologia psíquica, uma preocupação exagerada. Iniciando, o transtorno de sintomas somáticos, ele se caracteriza pela presença de sintomas somáticos que causam aflição ou resultam de uma perturbação significativa da vida diária. Ela está associado a pensamentos desproporcionais e persistentes acerca da gravidade desses sintomas, o nível de ansiedade persistente, elevado, acerca da saúde, e às vezes também até o tempo e energias excessivos dedicados a esses sintomas de preocupação. Então, por exemplo, como ocorre em grande frequência, sintomas dolorosos, onde causa uma extrema preocupação e um grande... existe todo um investimento psíquico do paciente em cima daquele quadro doloroso. Uma preocupação excessiva que acaba levando ao sofrimento constante. Temos também os transtornos de ansiedade e doença, onde a gente encontra uma relação diferente com os sintomas. O sintoma somático ou não existe, ou ele é extremamente sem importância, com pouca relação causal com a preocupação. Não existe uma associação muito plausível com a associação. Então é quase como se a pessoa tivesse enxergando uma preocupação intensa de pegar, de ter uma doença muito grave a partir de ou sintoma nenhum ou de pequenos sintomas. Por exemplo, achar que estou com câncer na cabeça porque acordei com o olho um pouco inchado, cocei um pouco o olho ficou vermelho. Ou, por exemplo, ver qualquer manchinha na pele e já acha que é um câncer, por exemplo. Então, a desproporção da preocupação
com aquele sintoma inicial, ou às vezes a ausência de sintoma inicial, né, sintoma somático, caracteriza a ansiedade de doença. Já um outro tipo de transtorno são os transtornos conversivos, também conhecidos como transtorno de sintomas neurológicos funcionais. Ele está muito associado com uma sintomatologia neurológica, onde a gente encontra motivações inconscientes mesmo para a formação daqueles sintomas também inconscientes. Ou seja, às vezes conhecidos até entre neurologistas como pseudocrises, existe uma manifestação inconsciente de sintomas, por exemplo, como tremores, perdas de consciência, tremores que não tenham essa relação com a neurofisiologia, a fisiopatologia de transtornos neurológicos. Então, nos fatores psicológicos que afetam outras condições médicas, nós encontramos um sintoma, uma condição médica que está presente, e existem fatores psicológicos ou comportamentais que afetam a condição médica em algum tipo, de alguma forma. Os fatores eles podem influenciar o curso da condição médica, né, conforme demonstrado por uma associação temporal entre fatores psicológicos e desenvolvimento, a exacerbação dos sintomas ou a demora na recuperação de uma condição médica, por exemplo, uma preocupação familiar muito intensa que leva a uma alteração de uma glicose no diabético ou a um pico hipertensivo no hipertenso. Os fatores também podem interferir no tratamento da condição médica, por exemplo, o paciente com medos que possam levar a uma má adesão ao tratamento. Muito medo de ter a doença, nem procura o tratamento, por exemplo, ou tem medo de fazer o tratamento em função deste fator psicológico influenciando no curso da doença. Os fatores podem constituir riscos de saúde adicionais claros ao indivíduo, ou até mesmo os fatores podem influenciar a fisiopatologia subjacente, precipitando ou exacerbando sintomas ou demandando atenção médica. Por fim, temos o transtorno factício. No transtorno factício existe uma falsificação dos sinais e sintomas físicos ou psicológicos, ou uma indução de lesão ou doença, ou associada a uma fraude identificada. O indivíduo se apresenta como doente, ou incapacitado, ou lesionado. O comportamento fraudulento é evidente, mesmo na ausência de recompensa externa óbvia, isso é fundamental no diagnóstico. O comportamento não é mais bem explicado por outro transtorno mental, como um transtorno delirante, uma outra condição psicótica. No transtorno imposto a outro, a fraude é aplicada a uma outra pessoa que é a vítima, no caso. O diagnóstico aí a gente vai dar para a pessoa que está praticando e não para a vítima do quadro de falsificação. Tá? Então temos que ter cuidado para diferenciar o transtorno factício da simulação. Ambos existe essa falsificação dos sintomas. Os sintomas são conscientemente fabricados. A grande diferença está na motivação da produção dessa fraude. Enquanto no transtorno factício não é claro assim, o benefício e a impressão que vai se dando que existe um desejo de ser cuidado, de ficar nessa posição de vítima de um infortúnio, na simulação a motivação é muito óbvia. É um ganho direto, uma pensão, né, uma situação no INSS para receber um auxílio, coisas desse gênero. Então aqui um ponto importante dentro deste capítulo são a diferenciação entre esses diagnósticos. Existe uma confusão às vezes que ocorre muito, é conseguir diferenciar, em primeiro lugar, o que seria o transtorno de sintoma somático, o que seria um transtorno de ansiedade de doença, o que seriam fatores psicológicos que afetam outras condições médicas. Então, como é que a gente consegue diferenciar esses três? No transtorno de sintomas somáticos, os sintomas ocorrem, a preocupação, ainda que a preocupação seja exagerada, exacerbada, muito intensa, existe uma relação possível de ser feita nessa preocupação.
O paciente, ele tem algo, ele tem um sintoma, e ele tem muito medo que esse sintoma não vai melhorar, enfim, acaba com a vida dele. Vamos pensar em um quadro doloroso crônico, né, como a fibromialgia, enxaqueca, que está associado com, às vezes, muita preocupação, e a vida da pessoa vive em cima daquele sintoma somático. Já no transtorno de ansiedade de doença, aqui fica um medo de ter uma doença muito grave em função daquela manifestação, ou às vezes não manifestação alguma. Então, uma pinta que aparece no braço, um formigamento, já acha que está tendo um AVC, por exemplo, ou tem um tumor cerebral, porque teve algum sintoma que não tem uma relação. A relação é muito pobre, ou às vezes não tem sintoma nenhum. Da vista acordou um pouco borrada, já pensa que é algo, né, vai ficar cego e tem uma doença ultra grave, né? E já os fatores psicológicos que afetam outras condições médicas é quando o sintoma somático é influenciado por fatores psicológicos. Então aí é uma questão de ordem, né, de como as coisas funcionam. Não vem um sintoma somático primeiro que leva ao surgimento daquela preocupação, aquele quadro ansioso de preocupação intenso que ocorre, mas sim o contrário. Até pode existir uma patologia, muitas vezes existe, mas essa patologia ela acaba, esses sintomas somáticos, eles acabam sendo influenciados por fatores psicológicos outros que vêm antes do quadro. Feita essa diferença, a gente parte para outro grupo de diferenciação. É conseguir diferenciar os transtornos conversivos dos transtornos factícios. E aí não entra no capítulo, né, a questão da simulação, mas a simulação acaba também fazendo parte dessa dificuldade diagnóstica, desse diferencial diagnóstico. Então, que temos na diferenciação do transtorno conversivo, do transtorno factício e a simulação são duas coisas: a motivação do sintoma e a formulação do sintoma, certo? No transtorno conversivo, os sintomas são manifestados de forma inconsciente. O paciente às vezes tem um tremor, uma queda, uma crise, tenta simular tenta parecer com uma convulsão, ela produz aquilo, é produzido aquilo tudo de forma inconsciente. O paciente não tem controle. Às vezes até parecendo com características até um pouco pueris, às vezes, na crise. O paciente começa a falar que está sentindo um tremor, e vai cair no chão e começa a se debater de um jeito esquisito, totalmente fora do que é esperado, por exemplo, de uma convulsão epilética. Esta é a formação do sintoma no transtorno conversivo. Já no transtorno factício e na simulação, a manifestação desses sintomas, eles são conscientes. Por exemplo, no transtorno factício, a pessoa pode inclusive provocar uma hipoglicemia através de injeção de insulina, ou pode fabricar os sintomas através de uso de algum medicamento, ou então simular uma febre colocando um termômetro, né, numa lâmpada incandescente, por exemplo. Então existe essa provocação do sintoma, da formação do sintoma. Já a motivação, nós vamos ter uma semelhança no transtorno factício conversivo, onde a motivação são inconscientes. O paciente que tem um transtorno conversivo, ela vai ter aquela crise, pseudocrise convulsiva, por exemplo, de forma inconsciente, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, né? Mas o transtorno factício também não é muito claro. O paciente, apesar de ele estar, às vezes, aplicando injeção de insulina para fazer hipoglicemia, ele não entende muito bem, né, por que ele está fazendo aquilo. É difícil o acesso ao paciente, né? Muitas vezes, quando começa assim, vai para uma internação, começa a se descobrir que está havendo aquela produção fraudulenta do sintoma, o paciente foge e vai para outro local. Esses pacientes, às vezes, eles podem até ser submetidos a cirurgias, a laparotomias importantes, né, mesmo tendo provocado o sintoma, né, que acaba não fazendo para alguém sem um sofrimento psíquico
né, que está mentalmente rígido, acaba sendo difícil de compreender, né? Porque afinal uma pessoa provocaria sintomas de uma dor de barriga, por exemplo, uma dor abdominal aguda importante, se submeteria a várias cirurgias, né, sem ter uma doença, né, e sem ter uma motivação clara. É o que acontece no transtorno factício. Já na simulação, aí a motivação acaba sendo consciente, acaba sendo óbvia, é imediata, é uma recompensa. Esses pacientes geralmente não se submetem a procedimentos importantes, né? Como por exemplo uma fraude de uma dor abdominal. No momento que você exigir que essa pessoa passasse por uma cirurgia, ela ia dar um jeito de ir embora. Às vezes ela quer, às vezes só um medicamento controlado, um opioide, né, num abuso de substância, ou às vezes quer um afastamento do trabalho, ou às vezes quer uma pensão, ou quer um auxílio, quer ganhar, receber um auxílio doença, por exemplo, uma seguridade social. São essas as diferenças entre transtorno conversivo, transtorno factício e as simulações. Então, este é o básico do capítulo, né, de transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados. Os alunos devem fazer a leitura do capítulo também para explorar mais o conteúdo, ter uma compreensão maior e que a gente possa continuar essa discussão com mais exemplos, né, durante o nosso encontro na quinta-feira de manhã. Tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima.